Senhor Jesus, fala comigo agora, não o que eu gostaria de ouvir, mas o que eu preciso ouvir. Diga bem forte: eu repreendo toda ação maligna contra a palavra de Deus, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Vamos ler nosso texto base, Ezequiel 37, verso 1. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. E ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se ajuntaram osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito. Profetize, filho do homem, diga-lhe: assim diz o soberano Senhor: venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram em pé, e era um exército enorme. Diga glória a Deus. Pastor, nós vamos ler esse texto do dia, nós vamos ler todos os dias, irmãos, para que nós possamos aprofundar bem, amém, irmãos? E nesse texto que nós estamos olhando, irmãos, Deus tem falado ao nosso coração. Na verdade, esta visão de Ezequiel, nesse processo onde Deus transformou aquele vale de ossos secos num grande exército cheio de vida, ele é um texto que fala muito mais do que uma visão, de que uma profecia para aquele momento. Quando nós olhamos esse texto, irmãos, nós podemos aprender e perceber, olhe para cá, que isso na verdade é um padrão de Deus. A forma como a visão aconteceu, a forma como o exército foi formado. Como pastor que nós acompanhamos a vida das pessoas, nós percebemos, irmãos, que a forma, a sequência dos eventos, ela se assemelha muito ao processo que Deus faz de transformação na vida das pessoas. O processo, a sequência aqui dos eventos, eles não estão à toa, eles não estão assim jogados de qualquer forma. Quando nós aprendemos a Bíblia, nós ensinamos isso outro dia. Tudo, irmãos, na Bíblia, toda a sequência na Bíblia é algo muito importante. E nós vemos que o primeiro evento que aconteceu foi Ezequiel receber a visão, receber a presença do Senhor. Tudo começa, irmãos, quando nós recebemos a presença do Senhor Jesus sobre nós, amém? Quando somos cheios do Espírito Santo. E assim como ele foi cheio, nós também devemos ser cheios. E depois ele começa a profetizar. Depois, irmãos, que uma pessoa, ela aceita Jesus, entrega a sua vida a Jesus, ela começa a receber a presença do Senhor. Irmãos, uma das primeiras coisas que começa a mudar nela é o seu linguajar. Ela começa agora a mudar suas palavras, começam palavras de vitória, palavras de conquista, ela começa a profetizar, amém, irmãos? E eu quero ensinar mais uma vez, você deve profetizar sobre a sua vida. Não olhe isso, irmãos, como algo. Às vezes a gente olha assim: isso aí é coisa de novo convertido, isso é de coisa de gente nova na igreja. A pessoa quando se converte, ela fica assim: não, agora glória a Deus, aleluia. E depois ela vai se perdendo. Não, irmãos, o profetizar é algo importantíssimo da vida com Deus, é algo importantíssimo para que milagres e conquistas sejam alcançados. Porque como nós ouvimos, no mundo natural não tem ouvido,
mas no mundo espiritual tem ouvido. Você pode continuar profetizando sobre a sua vida? Levante as suas mãos bem alto. Profetiza agora algo maravilhoso sobre a sua vida. Abra sua boca sobre a sua família. Você pode profetizar agora. Fale agora com algo. Lembre que tem ouvido. Pode ser suas finanças, o seu trabalho, os seus filhos. Pare de brigar com seus filhos e profetize sobre os filhos. Pare de brigar com a esposa, profetiza sobre a esposa. Pare de brigar com o esposo, profetize sobre o esposo. Para de falar mal do chefe, profetiza sobre o seu chefe. Para de falar mal do seu trabalho, profetiza sobre o seu trabalho. Filho do homem, profetiza, profetiza, profetiza. Se você crê no que você profetizou, aplauda ao Senhor Jesus. Aplauda, mas com a boca glorificando, porque depois de profetizar houve um barulho. E o som precede a conquista. E o barulho do crente é a oração, é o louvor, e são os gritos de júbilo. Será que eu posso escutar gritos de júbilo neste lugar? Será que eu posso escutar glória a Deus, aleluia? E assim, irmãos, acontece em nossa vida. Nós somos cheios, começamos a profetizar. Os nossos sons começam a proceder e preparar os milagres. E aí então Deus começa, conforme ouvimos ontem a palavra, Ele começa a nos preparar para os projetos dEle. Depois que aquele barulho aconteceu, os ossos começaram a se juntar, osso com osso, e assim formou a estrutura. Irmãos, conforme Deus falou conosco ontem, Ele não está demorando, Ele está fazendo por completo. Deus não faz nada pela metade, fique em paz. Deus não tira de um lugar para você sofrer em outro lugar, Ele faz a obra por completo. E não é que Ele está demorando, é que Ele está mudando a sua estrutura. Ele está te preparando para algo maior e melhor. E depois, irmãos, que nós começamos, o Senhor começa a mudar a estrutura de uma pessoa. Ele vai reorganizando a sua vida. Ele vai mudando os seus valores, os seus pensamentos, os seus desejos, os seus relacionamentos. O que começa a acontecer, irmãos? Uma vez que a pessoa começa a ter a sua vida reestruturada, ela começa a mudar a direção da sua vida. Porque uma vez que os seus valores são outros, uma vez que os seus desejos são outros, a sua vida que ia em uma direção, agora ela começa a ir para outra direção. Porque agora o desejo dela é diferente, a estrutura dela é diferente. Antes ela valorizava uma coisa, não, eu não valorizo, isso aqui não tem mais importância. Agora isso aqui que é importante. E assim foi na visão de Ezequiel, porque depois que os ossos, eles se ligaram e estava formada a estrutura, Deus começou a enviar a carne, os músculos, os tendões, ou seja, irmãos, começou a colocar em movimento. Porque sem, irmãos, os músculos, sem os tendões, sem os ligamentos, não dá para o corpo entrar em movimento. Começou a mudar a direção. Ali até aquele momento eram os ossos, esqueletos, mas agora já começaram a se formar um exército. Irmãos, o Senhor, ao mudar nossa estrutura, Ele começa a mudar a direção da nossa vida. Ele começa a colocar a nossa vida em movimento. Mas não em qualquer movimento, mas em movimento a uma outra direção. E qual é essa direção? Romanos 12 nos dá a resposta, que diz que a melhor direção que você pode levar a sua vida é para o centro da vontade do Senhor. Porque a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Eu gostaria que você fosse comigo agora lá em Êxodo capítulo 14. E o Senhor vai nos ilustrar essa mensagem com uma história poderosa, que vai falar muito ao nosso coração. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Você pode sentir a presença do Senhor. Êxodo capítulo 14, verso 13. Aqui conta, irmãos, a história do povo de Israel saindo do Egito. Você pode perceber, irmãos, o mesmo padrão aconteceu. O povo de Israel foi para o Egito com a família de Jacó e a família de José. Cerca de 80 pessoas por causa da época da fome. Quantas pessoas, irmãos?
Vamos lá, quantas pessoas? Isso é para ver se você está ouvindo, né? Vamos conferir. 80 pessoas. Eles vão para o Egito, fugindo da fome. José se tornaram governador do Egito. Mas a Bíblia diz que os faraós que vieram depois não conheceram José. 400 anos depois, aquelas 80 pessoas, se forma uma grande nação, cerca de 2 milhões de pessoas. Quantas pessoas, irmãos? 2 milhões. Presta atenção. Quando nós estudamos a Bíblia, sabe como é chamado esse período que Israel ficou no Egito? Nós chamamos ali, foi o útero de Deus. Quando uma criança, a mãe está grávida, ela vai gerar o neném, ela gera no útero. Por quê? Porque aquele processo de formação, ela precisa de proteção total, não é assim? Ela precisa ter um lugar para ser protegida e ser formada. Se a nação de Israel fosse formada fora do Egito, ela não conseguiria ser formada, porque era muito pequena, povos iam invadir, iam matar aquela nação, muitos iriam morrer de fome. Então olha o que Deus fez, aquilo que pareceu, aqueles 400 anos de escravidão no Egito, que pareceram algo terrível, na verdade, ali estava sendo o útero da nação. Deus colocou eles dentro da nação do Egito, para formar a nação. Quem está entendendo, diga amém. Irmãos, há momentos na nossa vida com Deus, que parece que Deus coloca a gente num lugar assim, que parece que a gente está esquecido e abandonado, que parece que a gente está lá largado, mas ali é o útero de Deus, que Ele está nos formando, Ele está mudando a nossa estrutura, Ele está organizando a nossa vida, nos preparando para algo maior e melhor. Quem crê que o Senhor está mudando a direção da sua vida? Mas chega uma hora que o neném tem que nascer, tem que sair do útero. E quando aquela nação está formada, então Deus tira o povo de Israel do Egito. E agora começa a mudar a direção daquele povo, começa a mudar a identidade, o que Deus também faz com a nossa vida. Agora, antes eles eram escravos, agora é um povo livre. Antes eles moravam no Egito, agora eles estão indo em direção a uma terra prometida. Antes eles tinham que participar dos rituais do povo egípcio, agora eles vão adorar a Deus livremente. E Deus então chama Moisés, e Moisés é esse homem usado por Deus para arrancar a nação do Egito. Não foi um processo fácil, irmãos. Esse processo de transição, assim como uma mulher, usando essa ilustração, uma mulher quando vai dar à luz tem as dores de parto. O processo quando o neném vem ao mundo, aquelas horas são cruciais, não é verdade? Aquelas horas são críticas. O processo ali, quando o neném está nascendo, saindo do útero. E isso foram as 10 pragas do Egito, como se fosse o neném saindo. Dores de parto foram difíceis. Mas aí depois vem as 10 pragas. E o faraó então libera aquele povo. E agora eles estão em uma nova direção. Diga comigo, Deus está me colocando em uma nova direção. Você crê nisso, irmãos? Irmãos, Deus tem o tempo do preparo e depois tem o tempo da conquista. A nossa vida não é feita toda hora de conquista. Existem momentos de preparo que Deus, Ele parece que Ele esconde a gente. Tem muitos aqui que estão, Deus está me levando de novo essa parte da mensagem. Tem muitos aqui que estão sentindo-se escondidos, largados no canto. Deus falou assim, não, meu filho, aos olhos do mundo você está largado, mas os meus olhos estão com você nesse cantinho aí. E eu estou preparando você, meu filho. E agora então aquele povo sai. E eles saem alegres, jubilando, louvando, adorando a Deus. Já não é mais escravo, já não moram mais no Egito, já não tem mais que adorar aos deuses dos egípcios. E aquela euforia, irmãos, assim como Deus, quando Deus começa a transformar a nossa vida, quando nós estamos num projeto, quando estamos numa jornada, nós saímos eufóricos, o começo de um casamento, o começo de um trabalho, o começo de liderar uma célula, fazer uma jornada numa semana como essa, e eles estão tão felizes, tão eufóricos, louvando, adorando a Deus, e de repente, o que chega na frente deles? Um mar. E ali, irmãos, eles têm que enfrentar o primeiro obstáculo que todos nós também temos que enfrentar no meio de todos os projetos da nossa vida. Vire para quem está ao seu lado e diga assim para ele assim: você deve enfrentar esses 3 Ds com muita coragem. Fala para ele, não tenha medo, o Senhor está com você.
Que negócio é esse, pastor? Nessa noite Deus quer falar conosco os 3 Ds. Diga comigo, 3 Ds. Os 3 Ds, irmãos, que nós enfrentamos em toda a jornada na vida. O primeiro D, o pessoal pode pôr, é o D do desânimo. O desânimo em frente aos primeiros obstáculos que acontecem. Todos empolgados e felizes, daqui a pouco chega o mar. Muitos irmãos, aos primeiros obstáculos já desanimam. Muitos aos primeiras lutas, adversidades que chegam já desanimam. Todo projeto que você iniciar na sua vida, em algum momento, irão surgir obstáculos que vão te desanimar. Poxa Deus, o Senhor tirou a gente vai chegar rapidinho na terra prometida. Agora tem um mar vermelho na nossa frente. Nos nossos trajetos, irmãos, haverão desânimos, haverão coisas para roubar a nossa alegria, mas nós devemos continuar perseverando e superar esses obstáculos. Não deixe. Muitos param aí, muitos nem chegam no segundo, no terceiro D. No primeiro já desistem. Mas nós não vamos desistir, nós vamos continuar caminhando. O segundo D, irmãos, que todos nós temos que passar, e às vezes passaremos, é o D da dúvida. Porque agora presta atenção, eles chegaram na frente do mar, pensaram, talvez desanimaram um pouquinho, mas depois que acalmaram um pouquinho, depois que a tristeza passou um pouquinho, eles pensaram, não é tão ruim assim também, né? A gente constrói uns barcos aí, a gente dá uma volta, vai demorar um pouquinho mais. E não é assim que acontece? Quando você inicia algo, você começa algo, acontece uns obstáculos, você desanima um pouco, mas você se levanta, não vou. E aí quando eles estão pensando assim, vamos fazer o seguinte, vamos com calma pensar numa outra solução, já chega outro baque. E tem muita gente aqui que está cansada, porque sente um baque atrás do outro. Primeiro é o mar, e quando eles estão se reconstruindo, estão se levantando, chega a notícia, Faraó com seu exército está vindo, e agora nós vamos ser mortos. Aquele tempo que a gente pensou que tinha, agora não tem mais o tempo. E agora eles estão, irmãos, encurralados, não tem para onde ir. Na frente está o mar, atrás está o exército de Faraó. Aí começa a surgir a dúvida: será que eu fiz a coisa certa? Aonde que eu estava com a cabeça? Eu pensei que ia casar, ia ser uma mar. Meu Deus, será que eu casei certo mesmo? Não começa a chegar as contas, as brigas, não começa a dar o entendimento. Meu Deus do céu. Irmãos, preste atenção, a dúvida destrói a fé. A dúvida é um veneno que mata a nossa fé. O inimigo, ele quer nos colocar em dúvidas. A família muitas vezes começa a acusar: agora você abandonou a família, agora você não se envolve mais com a família. Amigos começam a acusar: o que você quer enganar? Isso aí é fogo de palha, isso já vai passar. O diabo começa a colocar dúvida: você não vai ser um bom crente não, eu conheço o seu passado, eu sei o que você fez. Você começa a duvidar de você mesmo: o que será que eu estou fazendo aqui? Será que eu fiz certo estar essa semana? Será que eu sirvo para ser crente? E aí, irmãos, começam aquelas dúvidas. Será que eu devia ter aceitado essa proposta? Será que eu devia ter ido para lá? Será que eu fiz a coisa certa? E eu sei que tem muita gente aqui que a sua mente está turbilhando de dúvidas. Aquele desânimo do primeiro baque começou a gerar agora um segundo ataque, que é o ataque de dúvidas. E quando, irmãos, começa a existir a dúvida, o Espírito Santo começa a ficar retraído, porque dúvida e o Espírito Santo não combinam. A dúvida, ela mata a fé. E a Bíblia diz o quê? Que sem fé é impossível agradar a Deus. E muitas vezes, irmãos, que nos leva ao terceiro D, diga comigo assim, a distração. Eles agora desanimados com o Mar Vermelho, em dúvida se fizeram certo, porque os soldados egípcios estavam ali para matá-los. Agora eles começam a se distrair. Diga assim comigo: distrair é tirar os olhos daquilo que Deus tem. E sabe, irmãos, o que eles começaram a fazer? Primeiro eles estavam assim, olhando para o mar vermelho, ficaram desanimadinhos. Aí veio a dúvida:
Eles ficaram aqui. A gente avança ou a gente volta? Olha para cá. Quando chegou a distração, eles já estavam assim. Já começaram a ter saudade do Egito. E muitas vezes começamos, irmãos, o inimigo começa: eu era feliz, não sabia, por que eu fui casar? Aquela vida de solteiro, aquele lugar, aquele emprego, aquele momento. E aí os olhos já começam a olhar para trás. Desânimo, dúvida e distração. Você precisará lutar contra isso toda a sua vida. O inimigo sempre se levantará contra nós, com desânimos, com dúvidas e distrações. E quando o povo estava naquela situação, Moisés foi fazer o que, irmãos? Orar. Fala para o seu irmão assim, ora. Fala para ele assim, ora. Aí você continua para ele assim, ora que melhora. Fala para ele aí. E o que nós estamos fazendo essa semana? Orando. E hoje vai cair por terra esse desânimo, vai cair por terra essas dúvidas, e vai cair por terra essas distrações. Porque, irmãos, quando o Senhor remove o desânimo, Ele remove a dúvida, Ele remove a distração, e os nossos olhos começam a olhar para a promessa que o Senhor tem. Nós nos renovamos de forças, nós ficamos focados e vamos conquistar aquilo que o Senhor preparou para nós. Se coloque de pé, por favor. E nós vamos ler de pé esse versículo, Êxodo 14, 13. E Moisés respondeu ao povo. Você está aí com a sua Bíblia? Não tenham medo. No meio do desânimo, da dúvida e da distração, o Senhor manda dizer mais uma vez: tem muita gente distraída aqui. Tem muita gente com saudade de quando não era do tempo que não tinha Jesus. Para com isso. Ainda vem para a igreja assim, quando passa na frente do Parque Juína, o pescoço até quebra assim, ó. Fala para o seu irmão, larga isso, fala para ele aí. Fica assim com o pescoço até. Essa foi boa, né, irmãos? Você vê que eu tô. Vocês já entenderam o recado esses dias tudo aí, né? Já entenderam, né? Êxodo 14, 13. Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje. Porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. O Senhor lutará por vocês. Então somente acalmem-se. Fiquem firmes. Irmãos, o que o Senhor quer dizer conosco? No momento do desânimo, da dúvida e da distração. Há momentos na caminhada com Deus que toda a palavra que Deus dá para nós é só fica firme. Há momentos que a palavra que Deus dá para nós, toda a direção. Pastor, e então agora qual vai ser o final da mensagem? O que eu tenho que fazer? Uma palavra: fica firme. Uma palavra, no sentido da palavra que vem do céu: fica firme e acalme-se. Há momentos na caminhada com Deus, irmãos, que é simplesmente deixar de ficar olhando para trás, ficar no meio. E eles só tinham um ao lado, que era o Mar Vermelho. E Deus falou: é para lá mesmo. E o Senhor está dizendo: é para frente. A sua vitória estará na sua perseverança. Eu vou repetir: a sua vitória estará na sua perseverança. Talvez eles pensaram: qual vai ser a solução? Deus vai transportar a gente. A solução, povo de Israel: diga ao povo: marche, marche, para frente, firme, não abandona, não olha para trás, não fica distraído com aquilo que já passou. Fala assim: pare de ficar distraído. Fala para ele, diga para ele: se Deus está dizendo para você, fica firme, olha para frente e acalme o seu coração. Você pode levantar as mãos, começar a orar e clamar ao Senhor.